Olá, meus irmãos, estamos juntos para continuarmos estudando o Evangelho de João. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade. O nosso desejo é que seja um tempo de crescimento, de aprendizado na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela graça do Senhor, pelo cuidado do Senhor, e que o Senhor nos dê nesse tempo desejo de aprender e crescer, ó Deus, na tua palavra, ter no coração aprendiz. Nos ajude nisso. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estar estudando o Evangelho de João, capítulo 4 e o capítulo 5. Nós vamos, dentre todo o capítulo 4, nós vamos tirar uma história para fazermos uma análise do verso 4 ao verso 30. Vamos ler esse texto, abra sua Bíblia. João, capítulo 4, a partir do verso 4. Vamos lá? Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele teria dado água viva, e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Interessante de que a palavra de Deus também diz, nos versos posteriores, até o verso 30, de que, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava.
Interessante de que a gente precisa entender o contexto, né? Por que tinha essa guerra, essa briga, né, entre os judeus e os samaritanos, né? Com a morte do rei Salomão, em 931 a.C., Israel foi dividida em dois reinos, das 12 tribos. 10 seguiram a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que conhecemos como Israel, ou Reino do Norte, distinto de Judá, o Reino do Sul. O rei Omri chamou a capital do Reino do Norte de Samaria. Está lá, 1 Reis, capítulo 16, verso 24. Esse reino durou 209 anos e teve 19 reis em 8 diferentes dinastias. Nenhum desses reis andou com Deus. Em 722 a.C., o Reino do Norte foi levado cativo para a Síria. E Sargão II deportou os israelitas de posses e povoou a terra com estrangeiros, os quais se casaram com os israelitas sobreviventes, formando um povo racialmente híbrido e religiosamente misto. E isso trouxe complicações, e por isso que os samaritanos tentam fazer aliança com os judeus, que retornaram, mas foram rejeitados por uma questão racial, e a gente percebe uma apostasia religiosa, e os samaritanos enciumados fizeram de tudo para atrapalhar a reconstrução do templo. Está lá em Esdras, capítulo 3 e 4, e tudo isso Jesus passa essas barreiras para alcançar o coração dessa mulher samaritana. E aí Jesus, ele vence a barreira cultural. O nome Sicá significa cidade dos bêbados. Jesus, porém, mandou que os discípulos comprassem comida em Sicá, e os discípulos consideravam imunda a comida dos samaritanos. Ele vence essa barreira racial. Como nós deixamos claro, o povo samaritano era uma espécie de caldeamento de raças. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 17, verso 6 e verso 24. O povo samaritano era meio judeu e meio gentil. Havia perdido sua identidade racial. E no tempo de Jesus, essa desavença entre os judeus e os samaritanos perdurava por mais de 500 anos. Então o judeu considerava um samaritano combustível para o fogo do inferno. Olha que interessante, né? E uma terceira barreira que Jesus enfrenta é a barreira religiosa. Então a separação entre judeus e samaritanos se relacionava, e também essa apostasia religiosa dos samaritanos. Então eles haviam perdido essa integridade doutrinária. Os samaritanos não preservaram a fé intacta. Diziam que o Monte Gerizim era o lugar do verdadeiro templo e o lugar da verdadeira adoração. Então eles rejeitavam o Antigo Testamento, criam apenas nos livros da lei e o Pentateuco. Então Jesus, ele desperta essa simpatia da mulher samaritana, versos 7 a 9. Jesus fez um ponto de contato com ela, pedindo-lhe água, dê-me um pouco de água. Jesus se identificou com a mulher, ele deu valor a ela quando todos fugiam. Jesus quebrou a barreira cultural, conversando com a mulher em público. Ele não fugiu dela, nem a desprezou, nem a rejeitou, mas olhou para ela com simpatia. E a mesma coisa que devemos fazer nos dias de hoje, ter essa empatia, porque a empatia é o antídoto para a indiferença. As coisas desse mundo não satisfazem. Nada que o homem jogue para dentro do coração satisfaz. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. A água do poço de Jacó fica fora da alma e não é capaz de satisfazer as necessidades do coração. A água do poço de Jacó é essa quantidade limitada, diminui e desaparece. Interessante que um teólogo diz que, Charles Edmar, ele diz que satisfação era exatamente aquilo que essa pobre mulher esperava. Atrás disso andara toda a vida, e nessa busca não respeitara nem as leis de Deus, nem as dos homens. Entretanto, continuava sedenta, e a sede nunca seria satisfeita, senão quando ela achasse em Cristo
a fonte inesgotável de água viva e se rendendo a Ele como Senhor e Salvador pessoal. E interessante que tem um momento que a mulher ela se cala, quando ela é confrontada com o seu pecado, ela não parte para uma discussão ali teológica, né? Porque é mais fácil falar de teologia do que tratar com uma verdade pessoalmente angustiante, né? Jesus orienta a mulher samaritana que não é o judaísmo que os samaritanos devem ser convertidos, nem é para Jerusalém que se deve fazer peregrinações a fim de adorar. Em Jerusalém, Jesus também não encontrou verdadeiros adoradores. Ali eles haviam transformado a casa do Pai numa casa de comércio, e os verdadeiros adoradores não podem ser identificados por sua ligação com um santuário particular. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher deixa o seu cântaro, verso 28, e deixar o cântaro, e deixar aquilo que é vital, que é importante. E a mulher havia encontrado a água da vida, e havia saciado a sede da sua alma, e ela deixa o seu cântaro. E a minha pergunta é: qual cântaro, ou quais cântaros você precisa deixar na sua vida para buscar em Jesus todos os dias essa fonte inesgotável, que sacia a sede da nossa alma, que nos satisfaz plenamente? Interessante, já que o resultado disso, ela sai e vai falar do que tinha acontecido com ela fora, na cidade, no verso 30. Interessante que os discípulos de Jesus vão à cidade e voltam sozinhos, com as mãos cheias de pães. A mulher vai à cidade e traz consigo muitas pessoas para conhecerem Jesus. Os discípulos tornaram-se profissionais da religião. Ela, uma missionária apaixonada. Que essa história possa ter deixado em nós essas mudanças, essas marcas, essa reflexão de ações de fé que precisamos tomar na nossa vida. Amém? E agora, o Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, verso 2 a 8. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 estradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois que agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era um paralítico, havia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Que bênção, né? Essa palavra do Senhor. E que ela possa trazer, que possamos trazer aplicações para a nossa vida. O tanque de Betesda era uma espécie de hospital público da cidade, conhecido como Casa de Misericórdia. Abrigava uma multidão de pacientes sem perspectiva de cura. O texto é chocante em dizer, verso 3, neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos. Então destacamos aqui 2 verdades importantes. Em primeiro lugar, precisamos reconhecer nossas próprias doenças, versos 5 e 6. Para ser curado, aquele homem precisava entender qual era o seu problema. É preciso identificar quais as áreas de sua vida precisam de cura. Muitas pessoas não querem se apresentar como fracas, querem fazer de conta que nada existe. Mas todos nós somos feridos. Ninguém vem de uma família perfeita. Todos temos feridas emocionais que precisam ser curadas na área da família, dos relacionamentos, das perdas significativas. Quando não saram de forma apropriada, as feridas emocionais são como as feridas físicas, como farpas no coração
se não forem tiradas, produzem pus emocional. Muita gente tem medo de tirar as farpas, tem medo de enfrentar a doença, tem medo de voltar ao passado, mas as cicatrizes da cura são cicatrizes de vitória, como as cicatrizes das mãos e dos pés de Jesus. Aquele enfermo precisava lidar com os dramas da sua consciência, está no verso 14, e com o abandono da família, da solidão, da amargura, da rejeição. Ele mesmo disse: Senhor, não há ninguém que me pegue e me coloque e jogue na água. Sempre vem uma outra pessoa e vai primeiro do que eu. Esses são os passos necessários para a cura. Primeiro, admitir que você foi ferido e que há uma ferida no seu coração. Segundo, identificar a ferida. Terceiro, perdoar as pessoas envolvidas das suas feridas. Quarto, entregar agora a sua causa a Jesus. Jesus sabia qual era a doença daquele homem. Ele queria curá-lo, mas antes disso, Jesus tornou consciente a sua doença, perguntando para ele qual a cura, o que ele queria que Jesus fizesse na vida dele. Nós precisamos remover as farpas do coração. Quando Jesus perguntou àquele homem no tanque de Betesda se ele queria ser curado, esse homem lhe respondeu com uma desculpa: sim, mas ele poderia ter dito simplesmente sim ou não. Se a cura traz tantos benefícios, por que as pessoas apresentam tantas desculpas para serem curadas? Existem muitas razões. Eu não tenho ninguém, sou vítima do esquecimento, do abandono, da ingratidão da família, dos amigos. Aquele homem de Betesda despeja sua mágoa diante de Jesus e, além de doente no corpo, ele estava com uma alma enferma. Não importa quanto tempo você esteja sofrendo. A mulher hemorrágica sofreu 12 anos. A mulher encurvada andou 18 anos corcunda. Esse homem estava doente há 38 anos. Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus levantou o morto da sepultura. Ele curou a todos. Ele pode curar você também, meu querido e minha querida, da sua enfermidade, das questões da sua alma. Não importa quantas tentativas fracassadas você tenha experimentado. Todo ano aquele homem via gente sendo curada. Ele continuava mofando em cima da cama. Mas agora Jesus o toma e o cura. Não importa a gravidade do seu problema. 38 anos de sofrimento. Mas Jesus pergunta: você quer ser curado? Lázaro já cheirava mal, mas Jesus ordenou: vem para fora. Em João 11:43. Não importa quão desesperançoso você esteja. O homem paralítico disse a Jesus: não há ninguém. Mas Jesus está presente com você. Ele pode tudo. Ele é o Senhor das causas perdidas. Imediatamente, o homem ficou curado. E pegando a maca, começou a andar. E ele segue o seu caminho. E ele segue a sua vida. Um teólogo diz, William Eggleston, diz o seguinte: quando Jesus emitiu sua ordem, uma força e um vigor renovados tomaram conta do corpo daquele homem. E ele, tomando seu leito, pôs-se a andar. Que você também possa, sob a palavra de Jesus, ser curado e andar com novos sonhos e com uma alma restaurada. Amém? Que Deus te abençoe, que essas lições possam ter acrescentado à sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que as lições da tua palavra possam ter gerado restauração, possam gerar mudança de vida, transformação. Nós te louvamos porque a tua palavra é poderosa. A tua palavra, ó Deus, traz avivamento para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo estudo.